Você já assistiu Premonição 4, lançado em 2009, sendo considerado o pior filme da saga, de novo nas mãos do diretor do segundo filme, o Sr. David Ellis. Porém, ele não deixa de ser um filme interessante, com pessoas perdendo as vidas delas de forma totalmente novas e criativas, e criando novos traumas no pessoal que for assistir ele, como por exemplo ser sugado por uma piscina. E como o filme tá cheio de detalhes, eu assisti Premonição 4 de novo, só para mostrar ele para vocês. Bom, o filme começa mostrando uma corrida de NASCAR, muito famosa lá nos Estados Unidos por sinal. E o primeiro carro que aparece é justamente o carro que vai ocasionar todo o acidente aí na pista, que por sinal tem o número 6. E em alguns momentos ele demonstra apenas 3 vezes o número 6, fazendo assim o número da besta. Outro detalhe aí também é que ele é um carro cheio de fogo, como se fosse o inferno. E como você pode ver também, o nome do lugar aí, da pista é McKinley Speedway. Como eu citei no vídeo do terceiro filme, McKinley foi o presidente dos Estados Unidos que retiraram a vida dele. E o nome se repete bastante no filme, porque é o nome da escola do pessoal. Bill Wall-Leather. É uma referência à marca de roupas que o Evan usava lá no momento que ele perdeu a vida dele no apartamento, no segundo filme. Bom, para contextualizar tudo aqui, os amigos aí, Hunt, Janet, Laurie e Nick vão assistir a uma corrida aí da arquibancada. E no caso, o nosso visionário da vez aqui é o Nick. Esse carro aqui cheio de bolhas, prenunciando algo que vai acontecer com a Janet mais tarde, quando ela for lavar o carro dela. Ela acaba ficando presa e quase morre afogada dentro do próprio carro. E lá no fundo também tem um carro vermelho com o número 228-217-180-2. 180 referenciando de novo o voo do primeiro filme. E essa menina aqui na arquibancada, como você pode ver, o vestido dela usa a mesma cor que a bandeira da França usa, voltando de novo a fazer referência à França. Um cara com uma tatuagem nazi acaba proferindo palavras racistas e dá pra ver que o lugar onde tá todo mundo sentado aí é justamente o número 180. Bom, quando eu falar do número 180, você já vai saber que eu tô falando do voo do primeiro filme. Inclusive, todo lugar que eu vou agora, eu fico olhando se tem um número 180 em algum lugar pra eu ficar longe. E tá vendo essa menina aqui também? Ela é a Nadia. A Ashley Tisdale tentou também pegar o papel pra ela, mas acabou perdendo. Ela tentou um papel pro terceiro filme também, onde acabou perdendo também, cara. Provavelmente os caras não gostam dela, que não é possível. Um papel acaba voando nas mãos do Nick, de pilotos que perderam a vida, já prenunciando aí que vai ter morte. E depois tem essa frase aí, na camiseta do cara: a vida é uma droga, depois você morre. Alguma pergunta? E mais uma vez, ele sente o famoso ventinho de la muerte, bem famoso na saga, né? Uma chave de fenda fica presa em um carro, ele acaba caindo na pista que fura o pneu do carro 6, ocasionando um puta de um acidente nervoso, retirando várias vidas. Ah, e claro, com muita explosão, né? Graças ao nosso diretor que voltou do segundo filme. Obviamente eu não posso mostrar as imagens do acidente aí, né? Mas tem motores voando, caindo em pessoas, pneu voando em pessoa, explosão, tudo que você pode imaginar. Aí você fala, que isso? Não poderia ser possível. Porém, esse acidente foi inspirado em um acidente da vida real, lá em 1955, na corrida de Le Mans. Caso você não saiba, Le Mans é uma das corridas mais importantes no meio automobilístico, com montadoras lançando muito carro esportivo para tentar ganhar essa corrida e mostrar que elas têm o melhor carro. Ela dura 24 horas e vive mudando de piloto, porque é uma prova de resistência também. E nesse acidente, em 1955, em Le Mans, aconteceu exatamente o que acontece aqui no filme. Com o motor voando, esmagando pessoa, capô voando e cortando pessoa, explosão, tudo que você pode imaginar. O acidente da vida real fez 84 vítimas, cara, infelizmente. Bom, o Nick volta da premonição, ele tenta sair, uma confusão, né, como sempre acontece nos filmes, e uma galera acaba saindo da pista. E aí o acidente real realmente acontece. E antes da Nadia ser atingida pela roda do carro aí, como você pode ver ali atrás da cabeça dela, dá pra ver aqui atrás também escrito Doces do Inferno, mais uma ligação com o demônio, como tem nos outros filmes. E agora sim que começa a intro do filme. Aqui, além de prenúncios das próximas mortes, também tem homenagem a mortes de outros filmes.
como por exemplo a escada que tira a vida do Evan no segundo filme, esse cano quebrado aí que tira a vida da Cat no segundo filme, o arame farpado que corta o Rory no meio também no segundo filme, o acidente de carro aí pode ser referência ao acidente que aconteceu agora aqui no filme, como pode ser também um acidente na rodovia no segundo filme, o arame aí no pescoço aí lembrando o Todd do primeiro filme, a faca que cai na professora Lilton no primeiro filme, esse motor de carro aí referencia a morte do Frank no terceiro filme, o elevador que prende a Nora no segundo filme, os pregos na cabeça com a pistola lembra tanto a morte da Erin no terceiro filme, porém aqui nesse filme mais tarde também tem algo parecido com a Janet, mas foi uma premonição, não aconteceu real. A placa caindo aí lembrando o Ian sendo esmagado lá no terceiro filme, essas luzes aqui e essa caveira com fone lembra aquela câmera onde as meninas foram se bronzear e acabaram ficando torradas no terceiro filme. Essa barra aí lembrando da Perry, a japonesinha do terceiro filme, que acabou sendo empalada. O metrô também do final do terceiro filme. A lâmina aí e a cabeça cortada, referenciando o personagem Billy do primeiro filme, que inclusive foi a morte que mais me traumatizou. Essa explosão aí foi no segundo filme, quando a Clear e o Eugene explodem lá no hospital, a montanha russa do terceiro filme, e por final, um ônibus, o mesmo que atropelou a Terry no primeiro filme. E antes de continuar, eu queria falar algo. Quando eu fui assistir o filme de novo, eu fiquei impressionado de como que esse filme se parece muito com aqueles filmes trash, de pouco orçamento. E aí eu fui pesquisar, e ele foi simplesmente o filme com o maior orçamento da saga, com 40 milhas de dólares. E isso tudo foi porque os caras quiseram colocar o filme em 3D. Provavelmente boa parte do orçamento do filme foi usado justamente para colocar o filme em 3D. Então colocaram uns atores sem emoção nenhuma e umas mortes e falas completamente bizarras. Mas enfim, aparece esse café aí com o nome Morte por Cafeína, mais uma vez destacando a morte. Os nomes dos cafés aí no menu são usados de coisa relacionadas à morte. Inclusive tem um aqui que custa R$1,80, fazendo alusão ao voo 180. E aqui atrás tem a mesma marca de cerveja que aparece no segundo e terceiro filme. No caso, quando apareceu nos caminhões lá, que um aparece na rodovia do segundo filme e o outro é o que prende a Wendy e o Kevin no carro lá no fast food no terceiro filme. E mais uma vez o filme mexe com coisas relacionadas a sortes e chances. Por exemplo, o Hunt aí mexendo na moeda da sorte dele, que por acaso é a mesma moeda que mais tarde vai cair na piscina, onde ele vai acabar perdendo a vida dele. Na oficina aparece um cara com uma camiseta e na camiseta dele tem uma ferradura com fogo. O mendigo aí joga uma moeda também na rua. O carro do Carter aí, quando tranca a porta, o pino da porta é um dado. E o bilhete no filme do cinema, lá no final, tem o número 13, conhecido como o número do azar. Na TV do café aí também, a reportagem também tem o número 7. Esse sim seria o número da sorte. E aqui no canto também tem uma lambreta francesa, mais uma referência à França. Eles vão no memorial pro pessoal que perdeu a vida lá no acidente, na pista, e lá praticamente todo mundo se reencontra. A família agradece ao Nick por avisar eles e salvar a vida deles. O segurança, o cara da mecânica que perdeu a vida da mulher dele, no caso a Nádia. O Nazi aí, né, culpando o segurança porque não deixou ele voltar pra pegar a mulher dele. E se você reparar no colar desse cara aqui, você vai ver que tem tipo um gancho. Seria já um prenúncio da morte dele. É que mais tarde ele vai pra casa do segurança lá pra matar ele, mas acaba sendo agarrado pelo gancho no carro de serviço dele e é arrastado pela rua pegando fogo. Enquanto o Nick dorme, ele tem um pesadelo. Na real, mais uma premonição, mostrando o que pode acontecer a seguir. E é difícil você pegar esse detalhe porque você tem que pausar pra ver, mas nesse foguinho aqui tá escrito It's Here, ou está aqui em português. Praticamente todas as premonições do Nick têm a mesma mensagem. Aliás, praticamente não, todas têm. Quando a mãe dos meninos, a Samantha, vai fazer o cabelo dela, a chapinha cai um pouco de água e dá pra ver escrita a mesma coisa. Quando vai ter a premonição do mecânico, aparece a mesma coisa e uma fumaça. Quando ele tem a premonição do Hunt, aparece um cano. Quando ele descobre que tem mais um sobrevivente, tem a premonição dele, a mesma frase aparece aqui nessa aguinha. E quando ele tem a última premonição no shopping com fogo, aparece bem aqui também. E no final do filme aparece bem na mesa onde ele está sentado no café. Depois ele acordar e ter a primeira premonição dele, que no caso é o Carter, é o cara que tem a suástica tatuada no braço. Essa lâmina aí cai bem no olho da Laurie. Não é um prenúncio nem nada, mas é uma referência à intro do segundo filme, sendo a mesma lâmina que apontava no olho da Kimberly. O Carter tá tomando uma cerveja da mesma marca que aparece lá no caminhão do segundo e terceiro filme e se preparando para atacar o segurança na casa dele.
Porém, tudo dá errado pra ele e a vítima acaba sendo ele mesmo. E como eu disse, ele tem uma suástica e é extremamente racista. Ele morre sendo arrastado por uma caminhonete pegando fogo. Era uma forma comum antigamente como os racistas executavam as vítimas. E a música que toca no carro dele se chama Burning Bridges, do Anvil. Na letra fala sobre ataque de fogo, ser vítima das próprias decisões, ver o futuro dos olhos distorcidos. Ataque de fogo e ser vítima das próprias ações é coisa do próprio Carter, é o que acontece aqui, que ele morre. E ver o futuro dos olhos distorcidos seria como os videntes que tem as premonições. E no carro dele também tem uma ferradura. E na touca dele tem uma caveira, mostrando que ele é a próxima vítima mesmo. E logo depois que ele morre aparece um desenho com um personagem com a bunda pegando fogo. Muito bom. E na casa do Nick aqui, mais uma vez fazendo referência à França, com o quadro da Torre Eiffel. E dá pra ver que tem um controle de Xbox 360 bem aqui. Se a gente divide 360 por 2 dá 180. O número do voo. Quando vai ter a próxima premonição dele, dá pra ver que na mesa dele tem um espelho, um ventilador de teto, coisas pro cabelo e pedras. E no tapete tem ali uns formatos de folha. A próxima vítima é a mãe dos meninos lá. Ela vai no cabeleireiro e saindo de lá, um cara cortando a grama acaba passando por cima de uma pedra, onde a pedra vai bem no olho dela, tirando a vida da mesma. Que inclusive os caras do Mythbusters lá e fizeram a cena e provaram que isso aí realmente pode acontecer. Então cuidado quando você vê alguém cortando grama por aí. E quando a Samantha vai lá cortar o cabelo dela, ela vai no cabeleireiro, o nome do salão é Salon Dante, referenciando Dante's Inferno. Mais uma menção aí ao inferno. E também mostra os moleques com uma camisa de futebol, onde um é o número 9 e o outro é o camisa 20. Se você multiplicar 20 com 9, dá igual a 180. O número do voo do primeiro filme. Tô falando, os detalhes nada é à toa no filme. Tem uma hora aí que os moleques entram com uma bebida no chão e derruba elas no chão. É a mesma bebida que as meninas tomam no terceiro filme quando vão se bronzear. O Nick vai ler sobre o acidente da Samantha e mais uma vez aqui embaixo tem o número 180. E aqui em cima também. Faz alusão ao número 180. Eles chamam a Janet e o Hunt para avisar sobre tudo isso, mas eles simplesmente cagam para tudo isso. O Nick tem mais uma premonição e vai avisar o mecânico lá, que como sempre, né, os caras simplesmente cagam para eles. E ele acaba perdendo a vida dele muito rápido também. E agora que o mano morreu aí, os próximos seriam a Janet e o Hunt. Quando a Janet sai da lavanderia, dá pra ver essa placa bem aqui, ó, fazendo mais uma referência com as cores da bandeira da França. E aparece esse artista amador com um doguinho na rua pedindo dinheiro, que pega um centavo e joga fora. O nome do cachorro do velho aí é Brownie. Vamos ver o que temos aqui, Brownie. Brownie era o sobrenome de Alex Browning, lá do primeiro filme, é uma homenagem a ele. Outra coisa que reparei também nos filmes, sempre tem um louco ou algo do tipo. Por exemplo, no primeiro filme, logo antes do voo, aparece esse cara aí com um panfleto pro Alex. No segundo filme, logo quando começa a premonição da Kimberly, aparece essa mulher aí no carro dela. No terceiro filme aparece o Pedire aí dançando loucamente antes da premonição da Wendy, e nesse agora aparece esse velho pedindo dinheiro e jogando fora logo depois. Esse velho aparece de novo mais tarde no filme. Enquanto o Nick tenta ligar pro Hunt e avisar ele vê essa placa aí, Clear Rivers Water, uma clara homenagem para Clear Rivers do primeiro e segundo filme. A Janet leva o carro dela para lavar e tem o mesmo formato que o carro da Julie no terceiro filme. Ela perde uma moeda, simbolizando o azar dela, começa a encher o carro dela de água e pelo amor de Deus, cara, o carro é full lacrado assim, pra não sair nem um pouco de água do carro dela. E quando ela iria perder a vida dela, o George e a Laurie salvam a vida dela. O vidro dela tá quebrado, se você for ver aqui, ó. Isso porque a atriz acabou quebrando o vidro sem querer. Aí os caras meteram um CGI do vidro quebrando sozinho e deixou no filme. E o guincho aqui é da mesma empresa do Carter, a mesma que matou o imbecil no começo do filme. Enquanto isso, o Hunt está sendo sugado pela drenagem da piscina. Tem uma cena deletada do filme que mostra que um carrinho de golfe desce uma ladeira, quebra um poste de luz que cai em cima de uma caixa de disjuntores conectadas ao ralo, que deixa a máquina de bombear maluca, e por esse motivo ela não para de sugar e só aumenta a pressão. Não sei porque tiraram essa cena do filme, mas beleza. Eles vão pra casa e sentem o ventinho da morte, que inclusive tá mais forte, né? Conseguindo derrubar a caneca inteira aqui cheia de café. E as palavras
que não molham são essas aí. Se juntar em português seriam: através da ação, eles foram salvos. E aqui fala de um caminhão que invadiu a fachada de uma loja e matou 3 alunos da escola McKinley. No caso, é um prenúncio do final do filme, onde a Janet, a Laurie e o Nick morrem dessa forma. Eles vão na casa do George e encontram ele tentando tirar a própria vida. Inclusive ele fala que tentou um monte de vezes ao longo do dia, mas não consegue, sempre dá errado. A Laurie para um pouco e fala que salvar a vida da Janet pode ter destruído a lista. E do nada, os caras abrem um espumante para comemorar. Valeu. Graças a Deus. E um brinde. Detalhe que eles perderam os amigos dele faz pouco tempo. Antes disso, viram aquela morte bizarra do mecânico também. E o cara tava tentando tirar a vida o dia inteiro aqui, cara. E do nada os caras tão comemorando aí, mano. É uma das coisas que mais me irrita no filme, mas fazer o que, né? E de novo, Paris é citada pela Laurie. Ela fala que quer viajar pra lá, já que teve outra chance de vida. Tem certeza que não quer ver o filme? É 3D. Sim, essa fala aí foi pra deixar bem claro que o filme agora é em 3D. Pois é, gratuito. E o nosso amigo Nick vê essa imagem no livro aí e tem uma nova premonição. Descobre que tem outro sobrevivente, um cara de chapéu que estava sentado bem na frente deles. A mão no livro seria um prenúncio do cara, quando ele acorda e vai se arrastando no chão lá do hospital tentando encontrar ajuda. O cara do chapéu vira estampa de camisa, aliás. Ele é esmagado, né, cara? Que horrível. Então a ordem volta e a próxima vítima é o Jorge, que do nada ele acaba sendo atropelado por uma ambulância em alta velocidade, que inclusive tem as mesmas cores da bandeira da França. Se você reparar bem, tem essas linhas aqui, como se fossem batimentos cardíacos, que da metade pro final fica em linha reta, demonstrando que morreu, que no caso o coração teria parado de bater. Outra coisa que eu reparei aqui é que o filme foi lançado em 2009 e bem aqui em cima aqui, ó, no hospital, tem o número 2020, que foi o ano que teve a pandemia, né, cara? Não é um detalhe, mas é uma coisa bizarra, né? Ainda mais vindo dos filmes do Premonição. Enquanto isso aí, a Janet e a Laurie estão no shopping e esse carrinho aí atropela o pé dela. É o mesmo carro do acidente no começo do filme. As meninas vão pro cinema. Esse pôster aqui de Saving Little Christina, fazendo uma clara homenagem ao pôster de Resgate ao Soldado Ryan. O Nick vai rasgando pro shopping, então ele tem uma premonição. Acho legal que na premonição dele a câmera entra diretamente no desenho do olho, bem ali. Cara, esse cinema aqui também, né? A pessoa tá colada na tela. Que horror. Até que a morte nos separe. Seria a sequência do filme que as meninas estão assistindo, fazendo mais uma alusão à morte. Várias coisas vão acontecer no cinema, do mesmo jeito que aconteceram no acidente lá na pista de corrida. Por exemplo, o cara falando senta aí, otário, da mesma forma que o mecânico fez com um cara lá na pista. Um segurança negro chega e pede pro moleque tirar os pés dele da cadeira, igual o Jorge fez lá na arquibancada com o Carter. Uma fala do filme que tá passando no cinema, fala: coloque isso no ouvido, vai ficar bem alto. Do mesmo jeito que a Samantha pega um zobé lá e pediu pros filhos colocarem no ouvido durante a corrida. E o telefone do cara de trás da Laurie começa a tocar, mas não é um som qualquer. A Laurie até fala: Dixieland. É uma canção popular da Guerra Civil na época da escravidão lá nos Estados Unidos. E esse toquezinho é o mesmo que o Carter, com a suástica lá no braço, lá no começo do filme, assobia. Ah, e o filme que passa aí no cinema que as meninas estão assistindo é O Despertar de um Pesadelo, lá de 1996. É um filme real. O cinema explode aí, Nick e Laurie correm e tem esse pôster aqui fazendo uma homenagem a Arquivo X. Eu expliquei isso no primeiro vídeo, mas basicamente a ideia do filme Premonição, o primeiro filme no caso, era para ter sido apenas um episódio de Arquivo X, mas eles rejeitaram o roteiro. Então acabou virando o filme que a gente conhece. A Laurie fica presa em uma escada rolante, mas aí o Nick acorda e vê que tudo isso aí não passava de uma premonição. Então ao invés dele tentar procurar a Laurie lá na sala de cinema, ele vai diretamente onde vai começar o incêndio. Ele apaga parte do fogo com um extintor, mas acaba o gás. Igual aconteceu com o Evan lá no apartamento dele no segundo filme. Chega uma hora que ele toma uma pistolada de pregos no braço dele, fazendo referência a Eren do terceiro filme. Então chegamos na última cena do filme. Ah, e lembrando que a sala do cinema não explode porque ele acaba salvando o pessoal lá, porque ele acabou com o incêndio. Bom, primeira coisa que acontece que passa aqui é um
ônibus passando com o número 180 bem grande em cima dele. Acho que não preciso mais explicar o significado do 180. Eles entram no café para tomar juntos, os três, fazendo quase igual ao final do primeiro filme. O Nick começa a olhar para os lados e vê tudo relacionado à morte dos outros sobreviventes, como a piscina que sugou o Hunt, o pôster do filme onde o cinema iria explodir, a corrida passando na TV e, para terminar, igual eu falei lá no começo, o "está aqui" escrito na mesa, a mesma frase que aparecia nas premonições dele. Então o caminhão invade a fachada do café e atropela os três. Essa cena aí foi filmada inclusive dentro da Universal Studios de Orlando, e assim o filme termina. E como você pode perceber, também não teve a participação do Tony Todd, nem com a voz dele, isso porque ele estava gravando o filme do Transformers. E bom, esse foi o vídeo. Caso eu tenha esquecido algum detalhe ou algo do tipo, deixa nos comentários, aproveita para deixar um like, se inscreve no canal. Muito obrigado e um beijo.